Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 29 de outubro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós lemos o evangelista São Lucas, no capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos nesta terça-feira, narrada por São Lucas, as parábolas do reino. Jesus que volta-se para aqueles que o ouviam e diz: "Mas aqui compararei o reino dos céus, com que é ele semelhante?" E usa dessas duas imagens muito características: a semente de mostarda, que apesar de ser uma semente minúscula, como é colocada pelo evangelista, torna-se uma grande árvore a ponto das aves do céu fazerem ninhos nos seus ramos, e também o fermento que é colocado na farinha. Este fermento que está no escondido, que atua, que trabalha de forma velada, mas que transforma toda a massa. E vendo então aquilo que hoje nos coloca Jesus Cristo através dessas parábolas do reino, poderíamos dizer que o reino vai se fazendo presente em nossas vidas por meio das pequenas coisas. Pequenas coisas que, quando vão se somando, tornam-se algo grandioso. Pensemos muitas vezes o nosso caminho de conversão, a nossa decisão por seguir Jesus Cristo, começou por algo muito pequeno. Mas a partir dali nós fomos nos aprofundando no mistério de Jesus Cristo, e ao nos aprofundarmos neste mistério, fomos cada vez mais crescendo em nossa fé. Alguns talvez tenham procurado a igreja unicamente porque era já tradição da sua família. Outros procuraram a igreja porque tiveram alguma dificuldade e naquele momento lembraram-se de Deus. Pequenos gestos, pequenas coisas, mas que depois foram aprofundando-se em nós. É assim o reino dos céus. O reino dos céus é esta pequena semente, a semente de mostarda, mas que quanto mais nós deixamos com que ele cresça em nós, maior vai ficando. Ao mesmo tempo, nós vemos esta figura do fermento. E como eu falava logo ao início, o fermento ele vai trabalhando no escondido. Ninguém vê a ação do fermento, nós vemos o seu resultado. Quem já teve a oportunidade de fazer um pão caseiro deve ter percebido que se coloca o fermento ali, mas ninguém vê a ação do fermento, vê o seu resultado, que é a massa que cresce. E o reino dos céus é este fermento colocado no mundo. E nós somos chamados a ser o fermento deste reino, porque o reino não se anuncia por si mesmo. Somos nós que, através do nosso testemunho, que através da nossa vida de fé, que através do nosso compromisso pelo seguimento de Jesus Cristo, vamos anunciando este reino. E assim esse fermento que leveda, que transforma toda a massa, somos cada um de nós. Cada um de nós é chamado a ser este sinal da presença do reino no mundo. Somos chamados então a ser este fermento de Cristo no mundo no qual nós habitamos. Que iluminados, portanto, pela palavra de Deus desta terça-feira, que possamos dia a dia fazer com que o reino cresça em nosso meio, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, assim como é pequena a semente de mostarda. E ao mesmo tempo que nós nos esforcemos cotidianamente por sermos este fermento do reino no mundo no qual nós vivemos, no mundo no qual nós habitamos, levando Jesus Cristo e na nossa humildade, na nossa simplicidade, transformando o mundo que nos rodeia. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade.
E para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.